Sim. Então é muito evidente isso, né? Então quando você é um gestor de uma empresa e você tem pessoas abaixo de você, Deus está te abençoando para que aquela bênção alcance quem está do teu lado. Centralcast, oferecimento Ser Alimentos, convida você a descobrir a arte de saborear tradição, desde a carne seca até a linguiça cuiabana. Ultrafios, recupere sua autoestima com a Ultrafios Transplante Capilar, seus fios e sua confiança restaurado. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando na sua telinha mais um episódio do Centralcast, diretamente do centro da América do Sul, trazendo para você sempre um assunto muito interessante, e hoje não poderia ser diferente. Mas antes de apresentar o meu convidado, quero pedir para você, ó, dedinho no like, se inscreve, compartilha, aciona o sininho, e se você quiser comentar para participar do nosso programa, mandar seus elogios e reclamações também, às vezes tem alguma coisa que pode ajudar a gente, dando seu feedback aí, para a gente estar construindo um programa melhor e chegando em mais pessoas. Então, movimentinho no dedo que não te custa nada, mas pra gente é uma força enorme. E eu tenho aqui na minha frente o Wellington Porto. Muito obrigado, Wellington, por você dar um espaço na sua agenda. Obrigado a você. Por trocar um pouquinho de experiências aqui, trazer informações sobre a Zap Comunicação, a agência do agro. Isso aí, Murilo. Obrigado pelo convite aí. Tô te cortando, é a falta de expertise no podcast, né? Não, mas relaxa, é eu que falo demais. Tinha que usar óculos? É. Eu tô com meu óculos ali também. Sim, mas fica aqui é tranquilo, você pode ficar à vontade, podia vir de chapéu, de short, do jeito que você Pensei, a agência do agro, o cara deve estar pensando, o cara deve estar de botina, de chapéu. Mas eu acho que é até legal também mostrar que não é só aquilo, né? Ele é... Exato. Tem a parte, como que a gente pode dizer? De escritório a parte corporativa, né? Justo. Porque já tem aquele estereótipo, né? Já imagina uma camisa xadrez, um chapéu. Uma fivela. É as imagens que o pessoal gera, né? É verdade. Na inteligência artificial. Homem de chapéu com camisa xadrez e fivela. E exatamente isso. Eu aposto que também essa era a imagem que você tinha antes de você entrar nesse mundo. Porque a gente vinha falando em off aqui, a Zap começou em um ramo totalmente diferente e totalmente urbano, né? Totalmente. A gente nasceu para atender balada, né? A gente fazia... Bem inusitado, né, cara? Bem... Mas acaba que o caminho, depois que a gente papear mais, que você vai entender que os caminhos se cruzam, né? Sim. Mas a gente nasceu cobrindo balada, realizando eventos lá em Sinop, Mato Grosso, lá no Nortão. Isso em 2004 em diante. Essas coberturas eram aquelas de foto, site? Isso, nós tínhamos um site lá que fazia cobertura. Antigamente a gente tinha até celular, mas a câmera não era muito boa e o pior, você não conseguia descarregar aquela foto da câmera do celular para um computador, que geralmente a gente acessava em Lan House, né? Sim, isso aí é anos 2000. Isso, anos 2000, só tem a cara de novo. Tá? Dizem, pelo menos. A galera tirava uma foto no dia seguinte. Agora, né, pensando a nível de marketing, era genial, né? Genial. Porque a galera, tiraram uma foto, ele se sentia prestigiado. No dia seguinte, ele saía. Ia no meu site, salvava a foto no computador e postava no Orkut. No Orkut. Que fase, na época do fase Orkut, gostosa, né, cara? Muito boa. Fase muito boa. Olha como que são as coisas. E realmente, né, você falou, a galera não tinha celular que tirava foto. Aí como que esse advento da câmera no celular acabou também com... Acabou com esse nicho, acabou com esse mercado. Sim. Mas continuando nele, né, porque a gente meio que já matou ele aqui, né? Como que foi esse processo e como que foi desenrolando? As coisas foram acontecendo, né, Murilo? E a gente foi olhando para o mercado também, porque vinha de tecnologia. Chegou num ponto que a gente, além do site, a gente atendia alguns clientes com a parte de marketing, divulgação de baladas que eles realizavam. Então a gente começou a ajudar. Começou a abrir um braço novo. Outro braço para atender esses clientes, porque o site ele vivia do quê? De eventos, certo. Cobertura de eventos. E a gente ajudava a divulgar aqueles eventos, porque é um evento de sucesso, sim, automaticamente iam render mais fotos salvas e nossa marca ali no rodapé da foto divulgada nas redes sociais da época, era Orkut ou era MSN, sim, alguma coisa assim. E aí a gente começou também a ajudar o quê? Na organização dessas festas, e a gente entrou com a parte de marketing na época, era meio arcaico, que era panfletagem, era
pit stop, muito Sim. pit stop, carro de som parado no semáforo e Umas mulheres panfleto, dançando, mulher outras, dançando e... outras panfletando. Exatamente, para chamar a atenção na cidade. É um típico do interior isso, né? Sim. Hoje não existe mais isso. Alguma outra festa, assim, mais pequena, o pessoal ainda faz, né? Mas é bem raro mesmo você ver uma ação nesse tipo. Então era uma forma do quê? De chamar a atenção sem gastar muito. No final das contas, ela exerce um impacto ainda mais no nível de interior, né? Que o interior Exato. tem poucas coisas para disputar a atenção do público, né? Ou Eu então acho que acaba você sendo até teria que ir para a assertivo. mídia tradicional. E a mídia tradicional para um evento é cara. Né? Naquela época ainda mais, né? Exatamente. Porque só tinha, ela era hegemônica quase, né? Naquela época, E aí- nossa, uma inserção numa TV Era muito caro. Era. Né? Eu não acho que nem só a inserção, mas e para produzir esse material. Sim. Na Verdade. época, quem produzia, na verdade, eram as TVs, né? Elas tinham mini produtoras dentro da própria TV. Sim, verdade. E aí você foi entendendo, achando filões ali, Exato. oportunidades, produzindo também eventos, alguma coisa assim? Produzindo também, a gente produzia lá, a gente produziu durante 8 anos o maior Réveillon do norte do Mato Grosso. Caraca, Então a gente mano. reunia lá 3 mil pessoas na virada de ano. Né? E ao mesmo tempo os outros braços funcionando. O braço, Funcionando tanto o a site, cobertura. quanto o atendimento que ainda não era oficializado como... Eu atendia como pessoa física, não como PJ na época, né? Sem perceber, vocês estavam criando um ecossistema ali para vocês Justo. trabalharem, né? Exatamente. E aí a virada de chave mesmo foi em 2012, que um cliente da época que a gente organizava a parte de marketing dele, que era um carnaval que já foi conhecido como o maior do Mato Grosso, o famoso Pilantras, lá de Sinop. Certo. A gente atendia a parte de marketing deles e esse cliente nosso, ele conectou eu com um antigo sócio e falou assim, ó, você mexe com a parte de marketing, fulano mexe com a parte de vídeo, junta vocês dois, vocês não abrem uma agência. Ele que nos deu esse start, e aí a gente conversou ali, conversa vai, conversa vem. Novembro de 2012 a gente abriu a Zap. Deixa eu só entender, embora vocês já estivessem bem atuantes, as coisas ainda não estavam tão profissionais Não, assim? Era tocando, né? Passando muito perrengue também? Exatamente. Assim, o pessoal não tinha essa noção da importância de uma agência de publicidade lá atrás também, né? Sim. Era algo novo, as redes sociais era algo novo, estava engatinhando. Então, 2012, tava ali, o Facebook já existia, mas era só perfil, não existia página na época, né? Sim. Então, a gente fazia uma gambiarra, criava um perfil para a empresa. Certo. Lá na frente eles migraram, quem tinha perfil de empresa tinha que virar tudo página, senão era banido. Então a gente pegou toda essa transição aí da mídia tradicional para o digital. E cada transição Deus nos acuda para acompanhar ela também, né? Nós cara? tivemos muita sorte, eu até estava vindo aqui conversando com o Robson. Na época, quando a gente abriu a agência, a gente pensou assim, a gente vai abrir uma agência para atender o digital. Certo. A gente já tinha essa mentalidade. Na época já estava virando assim, as TVs já iam começar a ter sinal digital. Sim. Por que a gente não já produzir vídeos com uma qualidade para digital? Certo. E aí veio YouTube aceitando vídeos em Full HD, então a gente até investiu em equipamento já para entregar para o cliente em Full HD. Certo. TV rodava? Não rodava. A gente atendia clientes com VT para TV também. A gente rodava em 1080 por 1920, né? Ou ao contrário. Chegava na TV, os caras reduziam para SD. Entendi. E eu vejo em você uma coisa que eu até me identifico, porque embora vocês estivessem entrando num nicho, eu percebi que você queria estar preparado para outras oportunidades. Tipo, é uma coisa que eu me identifico aqui, porque, tipo assim, alguém precisa de uma coisa, eu tenho como oferecer, Exato. né? Você fica polivalente, vamos dizer assim. Exatamente. Você tinha essa preocupação, até tendo... Porque geralmente há quem terceirize, né? O pessoal que faz a imagem, Sim. o filmmaker e tal. Você estava falando aí que você tem as câmeras. Até no nosso... Quando a gente abriu, foi um diferencial, porque a gente fechava o ciclo. A gente Sim. fazia o ciclo completo. É que nem você falou anteriormente. A gente criou um ecossistema sem saber. E aí fica bom, né? Porque às vezes você abraça um cliente assim com todas
né? Tudo que ele precisa. E você assim, tem chamou ali. tanta atenção que na época uma rádio lá de Sinop até chamou a gente para levar a agência para dentro da rádio para entrar como sócio e tal. A gente conversou lá, eu e o antigo sócio. Hoje a empresa é só minha, 100%. Ele Certo. acabou saindo da empresa. E aí a gente conversou, falou, não, a gente está iniciando, vamos tocar sozinho, quem sabe mais para frente. Então assim, a gente já estava olhando algo, mesmo que despretensiosamente, lá na frente, né? Já estava olhando um futuro que grandes empresários notaram e até queriam se associar a gente na época, né? E andando mais um pouco, como é que entrou o agro, né, na nossa vida, né? Que eu acho que é uma pergunta que todo mundo deve estar fazendo. Tá. 2013, cara, entrou o agro na nossa vida. Certo. Até então, tava ali no Balada, barzinhos, a gente atendia esse tipo de público. eventos sociais. Ia ter uma festa no final de semana. Na época ainda os clubes, né? Os clubes eram bem badalados. A gente atendia um clube lá de Sinop, fazia todo o marketing dele e aí final de semana ia lá fazer uma cobertura, Certo. que era algo também que não existia. A gente sugeriu para o proprietário, ele falou, vamos fazer. E todo final de semana a gente ia lá, filmava e fazia os melhores momentos da balada e postava nas redes sociais. Que massa. Já era um diferencial já, né? Diferencial. E aí o agro chega, essa virada ela foi 100% ou foi você migrou aos poucos? Porque ainda vocês tinham um lastro ali na outra questão, Sim. né? Não dá às vezes para largar de uma vez, pelo menos eu acredito. Aconteceu que em 2013, inclusive um representante de uma leiloeira, que é aqui de Cuiabá, ele representava lá em Sinop e ele viu nossos vídeos de balada. Certo. Falou, cara, vocês produzem um material bacana. Vocês não Edição, imagem. Edição, imagem, arte. A gente fazia tudo para divulgação do evento. Vocês não querem testar fazer uma arte de um leilão, que é um evento? Leilão é evento. Sim. E muito prestigiado, né, cara? Justamente. Hoje deu uma evoluída, tá muito virtualizado, mas antes era tudo presencial, era recinto. E realmente enquanto você falou, eu lembro, cara, eram muito simplórios as transmissões, era tudo assim, certinho, feito certinho, tá? Mas assim, muito simples, rústico, vamos dizer. Exatamente. E aí vocês entraram com um toque, vamos dizer assim. Com um olhar de marketing baladro para o negócio, né? Sim. E aí, lá em 2013, a gente recebeu esse convite. Na época, cara, eu confesso, eu não acreditei assim no potencial que tinha esse mercado. Até enrolei para entregar a primeira arte pro cara. Acabou que eu entreguei, gostou, começamos a atender só esse núcleo lá em Sinop. Gostaram. Você mesmo estava um pezinho atrás? Eu fiquei com muito pé atrás e não tinha expertise nenhuma, por exemplo. Falava de gado, eu imaginava aquela vaca malhada, né? Acho que todo mundo que não tem muito contato fala assim, coloca uma foto de um gado aí. A primeira arte que eu fui procurar, na época você procurava imagem era no Google, você não tinha um banco de imagens, né? Sim. Então você ia lá no Google, digitava boi, vaca, era só vaca malhada, era só imagens de animais de fora do país. O Brasil é uma vaca holandesa. Uma vaca holandesa, e no Brasil tem esse tipo de animal? Tem, mas para leilão é Nelore. Não representa, né? Não representa. Então, assim, para aprovar essa arte foi complicadíssimo, porque muda foto, muda foto. Então, assim, foi uma dificuldade enorme. Foi quebrar barreiras mesmo. E eu não via futuro nisso. Quebrar paradigmas em você, né? Inclusive, justamente. Né, cara? E aí acabou que deu certo, aprovaram a primeira arte, aí começaram a fazer uma arte por mês. Então já virou um cliente recorrente. Que era essa arte? Era um que era uma identidade fazia... visual? Exatamente. Por exemplo, você fazia uma arte básica, era um cartaz ou um panfleto, e desse panfleto ele virava VT, ele virava faixa, ele virava outdoor, ele virava a identidade visual dentro do recinto, era baseada na arte. Sim. Então tudo estava interligado nessa arte base que era feita primeiro e aprovada. Sim. E aí, a partir daí virou uma recorrência, atendendo o cliente todo mês, e aí ele era só um representante, a gente atendia somente os leilões do norte. Certo. A leiloeira, que era a dona de todo o negócio, viu o material que a gente estava criando, gostou da qualidade, e aí nos solicitou algumas peças também, e aí a gente foi
A boa apresentação, né? A gente que é do marketing, o Robson tá aqui, a boa apresentação, o pessoal não entende como que ele engrandece, né? Um trabalho que às vezes já é ele bem traz feito. valor para o negócio, Isso, né? Para o evento. Exatamente. E aí eu aposto que os demais enxergaram isso, né? Às vezes por, sei lá, digamos, uma empresa tem até outros problemas, mas quando ela faz uma apresentação boa, ela já se destaca, né? Sim. E as pessoas são muito visuais, né? Queira ou não, as pessoas gostam de ver coisas diferentes. Então a gente começou a trazer um pouco da pitada do que a gente tinha de expertise com eventos para dentro desses leilões que eram eventos também. Então assim, a estética, né? Exatamente. Então assim, fizemos um benchmark, ali olhamos o que a gente fazia e adaptamos à realidade, que era o quê? Leilão, pecuária. Então essa foi a porta de entrada para a Zap começar a atender o agronegócio. E aí, a partir daí, é um cliente indicando o outro e atendemos a agricultura e tudo mais. Mas nosso principal, hoje, número de clientes é pecuária mesmo. Agora, então, você está com os dois pés, né? Porque no começo você estava com o pé atrás. Agora está com os dois pés, o corpo inteiro dentro disso daí. E mais um pisando no... A gente fala assim, sempre um passo a gente dá sem ver o chão, né? Pela fé. Sim, verdade. Então a gente está nesse momento, um na frente, pisando sem ver nada e um bem firme no setor mesmo, que é um setor muito... Para nós foi muito, muito bom. Sim, e ainda você levou um tempo trabalhando nas duas coisas, ainda Sim, paralelamente? Paralelamente a gente tocou isso aí junto, site, agência, assessoria de marketing para outros eventos... até 2016, cara, mais ou menos. Até porque, né, às vezes ainda, embora o mercado esteja se abrindo para vocês, ainda ele não supre ainda todas as suas demandas, né? Então você tem que... Hoje ele supre, mas lá sim. naquela época não. Então assim, eu tinha que ter clientes de outros nichos para pagar a conta. Sim, e aí como que foi o momento que, beleza, supriu e você teve que cortar os laços com o anterior? Foi normal? Foi assim orgânico ou foi meio... Que eu fiz? Lá em 2018, eu contratei uma consultoria para me dar um norte. Chegou 2018, falei, cara, vamos fazer um estudo aqui, o que você acha que a gente tem que ir para onde? E ele chegou na mesa e falou assim, ó, de acordo com que a gente fez um diagnóstico aqui, seus clientes são agro. Na época era 70% de cliente agro. Cara, abraça a causa, nicha esse negócio, vira a agência do agro. Ele falou desse jeito. Sim. E aí a gente traçou um planejamento estratégico de 5 anos, retirar todos os clientes que não eram do agro. Essa parte deve ter doído um pouquinho, a hora que o cara falou para você. E ele me falou uma o seguinte, pontadinha no coração. E ele me falou a seguinte frase: se precisar, tem que cortar na carne. A parte que dói, literalmente. Então foi um desafio assim enorme e eu topei, eu acreditei naquilo que ele falou para mim. Cara, nicha, você é pioneiro no Mato Grosso, não tem nenhuma agência. E no Brasil tem? Eu falei, deve ter umas 3. No Brasil. Nichadas, na época. Em 2000, hoje o agro estourou, tá todo mundo é agência especializada em agro, né? Mas lá em 2018 não era, o agro também não estava com toda essa força que tem hoje, né? E aí eu topei o desafio, fiz o planejamento, completei os 5 anos. Wellington, você não tem nenhum cliente que não seja do agro? Eu tenho, mas de alguma forma esse cliente vende para o agro. Indiretamente ele vende para o agro. O cliente final dele é o cara que tem fazenda, é o cara que tem agricultura, é o cara que tem pecuária. Então você acaba conseguindo atender muito bem. E a virada mesmo que o negócio, o agro começou a pagar a conta foi em 2020, na pandemia. Sim. Porque aí as pessoas começaram a enxergar a importância do digital. Certo. Aí todo mundo que estava no digital deu uma... A gente estava preparado desde 2012 para o digital, então a gente tinha nessa parte toda a expertise, entendeu? Então a gente encaixou muito bem, né? Lamenta todo o episódio da pandemia, mas assim, para a gente como empresa, foi 20 a 22 foi os anos que a gente mais cresceu e conseguiu tracionar o negócio. Interessante, né, que nesse aspecto vocês cortaram mato mesmo a nível de marketing de agro, né? Sim. Vocês abriram picada ali, né, cara?
Tinha algumas agências fora do estado, em regiões de pecuária, que é muito forte, região ali de Uberaba, Minas Gerais, que sim, já tinha algumas empresas trabalhando com esse foco, porque lá Sim. Uberaba respira pecuária, né? Lá é o berço do zebu no Brasil. Então lá que desembarcaram os primeiros gados quando veio lá da Índia para o Brasil, foram importados e vieram para Uberaba. Interessante que para quem não sabia nem a vaca para colocar no negócio, agora está entendendo tudo, né? A origem da vaca. Muita gente ensinando a gente perto dos clientes, a gente vai aprendendo, né? E até 2020 também eu tinha um sócio. 2020, ali antes da pandemia, ele saiu da sociedade, eu adquiri a parte dele e foi meio que estremeceu tudo, porque você imagina, quando caiu a história dele, sair mais pandemia, como é que eu vou fazer, né? Sim. Na época eu ficava mais na retaguarda e ele que ia mais nos clientes. Eu tive que me reinventar. Certo. Montar a equipe, mas graças a Deus deu tudo certo e a gente conseguiu avançar e estamos aí avançando. Que bom, cara. E assim, né? Tudo num time, assim. Vocês já estavam preparados pro digital, mas vamos dizer que ficou meio adormecida. De repente vem essa fase que precisa demais do digital. Vocês entrando. O pessoal fala que é sorte, né? Às vezes é sorte, mas você precisa estar preparado quando a sorte vier, né? Para você conseguir entregar algo de valor para o cliente, que é o que a gente procura, né, o Murilo? Sempre entregar algo de valor para ele. Sim, e você acha que esse mercado ainda tem muito ainda a se explorar ainda? Tem. Hoje o agro é o que paga o Brasil, né? Certo. É o que faz principalmente no Mato Grosso. Nós estamos no Mato Grosso. Se não fosse o agronegócio aqui, esse estado não estaria como ele está. Porque se a gente sair daqui para outras regiões que não são industrializadas, são estados que estão passando apuro. Sim. Como o Mato Grosso tem essa pujança na agricultura, na pecuária, então a gente está conseguindo manter a vida muito bem no estado que a gente está, né? Mas tem muito campo para crescer. Assim, o que eu costumo falar do agro? O agro ele é muito grande em volume de faturamento, só que ele é micro quando a gente vai analisar os donos das propriedades das empresas. Então a gente tem que entender isso também. Sim. Cara, você tem um mercado de bilhões aí e tem X agências para atender. Então, você tem... Eu participei de um treinamento esses dias que falaram isso. Não concordo, porque se você for ver, tá tudo na mão de poucas pessoas, entendeu? Então, se você atende um grupo, você pega tudo e aí? E as outras pessoas... O valor, sim, é muito grande, mas a quantidade de empresas não é tão grande assim. Sim, e agro, para quem não sabe também, ele é bem abrangente, né? Tem tudo que a gente produz, soja, algodão. Exatamente. Tem a pecuária também. Só que assim, como é que você vai vender na pecuária é diferente. Você consegue vender diferenciais dentro da pecuária, por exemplo, genética. Certo. A genética você consegue vender por índices ou por peso da marca. A soja. Eu vou comprar soja porque é da Amage. Ninguém compra soja lá fora por isso. Não é o marketing que vende a soja. Não é o marketing, ela é uma commodity. Sim. A carne é uma commodity, mas o bezerro... A origem, a procedência. O animal vivo não é commodity. Sim. O animal vivo não é commodity. Então você vende genética, você vende a sua marca forte. Eu tenho experiências que uma marca com o mesmo gado, o mesmo peso, a mesma genética... Uma vende a X, outra vende a 2X. Por quê? Porque uma tem a marca bem forte, a outra marca não é tão conhecida. Mesmo com a mesma genética? Mesmo animal. Mesma matriz? Mesmo animal, mesma genética, mesma mãe, mesmo pai. Coloca dois animais um do lado do outro. Vamos dizer que é a grife. Exatamente. Então, assim, principalmente a pecuária, que a gente é especialista, para você ter uma ideia, a gente realiza por ano, 2024, que a gente fez essa conta. A gente cria peças publicitárias para divulgar mais de 300 leilões por ano. Sim. Então é bastante, hein? É muito. Então, assim, o volume é gigante. Então, a gente, se for ver a quantidade de animais, é gigante. Sim. Então, a gente tem esse contato e vê que um animal é bom, o mesmo índice do outro, só que num leilão ele sai por um preço, no outro ele sai por outro. Wellington, mas tem a questão do valor da arroba.
mesmo que a arroba tenha a mesma. Se a marca for bem, A marca é bem quem? divulgada, A marca é a o fazenda, criatório, é a criador? fazenda. Por exemplo, a gente atende a Nelore Grendene. Certo. Se eu vender um bezerro da Nelore Grendene é um preço. Se eu vender de uma fazenda XYZ que não é tão conhecida, mesmo animal, o peso, a história, o marketing envolvido, Caramba, a divulgação mano. faz a diferença, né? Então, assim, é aquela história do posicionamento de marca. Você precisa posicionar a sua marca. Ah, mas eu vendo animal. Mas uma marca forte agrega valor no preço que você vai vender. Trazendo para outras coisas aí, né, de consumo comum, você pega um tênis nacional, um Olímpicos, ele é muito bem feito, ele é pau a pau com um Nike, alguma coisa, mas aí a grife ali, o Nike no final, né? Porque o posicionamento de marca, ainda tem a questão da Nike, ainda tem mais o que? O estilo de vida. Estilo de vida, eles né? vendem isso, né? É como a Apple, né? A Apple é um estilo de vida. Sim, também. Pode nem ser a melhor câmera dos celulares que existem e o celular é muito mais caro. Porém, toda a construção de imagem, de estilo de vida que a Apple fez através do marketing trouxe um valor para ela. E o custo-benefício que a gente estava falando falando de ecossistema, né? Eles acabam também criando um ecossistema que te beneficia com iPad, com tudo relógio, conectado, né? Tudo conectado, né? Aí você tem um Mac, você transfere as fotos do celular de forma rápida, sem cabo, sem nada, por AirDrop. Sim. E sincroniza bloco de notas, sincroniza tudo, tá? Tudo que tem no teu celular, você tem no teu Mac. Então, assim, é o ecossistema. Sim. E esse marketing que vocês fazem, então, ele é direcionado às peças publicitárias dos leilões? Justamente. Ele também tem alguma coisa, assim, esse marketing, alguma coisa de conceitual para marca, um institucional também vocês fazem? Também fazemos institucional também. Ah, legal. Essas marcas procuram vocês também? Sim. Quando a gente atende uma empresa, a gente atende ela assim, Wellington, o que você vende? Já aproveita e já deixa isso aí pra galera. Eu não tenho uma fórmula mágica, né? Porque tem pessoas que falam que tem fórmula mágica e tá tudo bem, a forma delas de trabalhar. Como é que a gente trabalha? Eu sento como eu tô sentando com você aqui, eu faço uma entrevista com ele, como se fosse uma consulta médica. Eu costumo falar que é como se a agência fosse um médico e o cliente um paciente. Então ele vai me contar as dores dele, a gente vai trazer essas dores para a base, vai se reunir com um time estratégico e vamos trazer os remédios que a gente pode utilizar para curar ele, né? Para essa dor ser resolvida. E tem aquela questão também, né? Saber se ele está disposto, né? Porque às vezes esse remédio vai cortar da carne, às vezes. E vai dar um efeito colateral, né? Também. Né? Então, assim, ou ele vai ter que investir em um profissional lá para esse remédio funcionar. Então, tem vários parâmetros a se observar, né? Então, e o marketing para a gente é bem claro. A gente tem bem em mente que não existe esse conceito de fórmula mágica. Cada cliente é único. Então, a gente entende cada cliente como único e a gente vai entender como ajudar esse cliente a escalar o que ele já tem feito, né? Ajudar ele a crescer, ajudar. Nós somos um braço dele. Sim. Né? A gente veste a camisa, a gente fala isso lá dentro quando a gente... E os clientes até falam, cara, vocês entregam até mais do que a gente espera, porque vocês vestem a camisa, vocês vêm aqui, vocês sentem o ambiente, vocês mergulham na cultura da empresa, então tudo isso faz a diferença. Mesmo ali, né? Para entender porque a empresa também ela tem seus vícios. Justamente. E aí a gente entra no quê? A gente tem nossa expertise e a gente tem nossa experiência. A gente sugere isso de acordo com uma cultura organizacional de quem a gente está atendendo, né? Sim. Sugere tudo, mas a palavra final sempre é do cliente. E tudo que a gente sugere é cientificamente provado para não ter disse que me diz, é isso mesmo, ou é cases que a gente já teve e traz para o cliente para ele entender como é que funciona. Sim. Nesse processo acontecem casos assim, mais desafiadores, que às vezes a empresa tem dificuldades a abraçar essa nova... não vou dizer uma doutrina, essa nova maneira de enxergar, isso aí acontece? Acontece porque, assim, no Brasil, em vias de regra, as empresas são todas familiares, então ainda mais no agro, né? No agro também, então, assim, cada um pensa de uma forma, cada um tem um jeito de pensar, um jeito de ver, então
o que impacta nisso para a gente? Na hora de aprovar um material, porque todo mundo fica dando ideia, dando pitaco. Algumas empresas não, elas são mais faz aí, gostei, tchau. Te dá Outras essa, não. né? Te joga ali, ó. Se vira aí. Exato. Outras ela tem como se fosse um conselho para aprovar tudo que é apresentado. Tudo que você sugerir, eles vão ter que... Mas a gente não tem nenhum problema. A gente se adapta, é igual eu falei, a gente se adapta ao cliente. Não é o cliente que se adapta a nós. Personaliza mesmo conforme... Exatamente. É o que eu falo. O que vocês fazem? Eu vou fazer outra pergunta. O que vocês precisam? Uhum. Né? Certo. Eu preciso disso. Eu não sei o que eu preciso, então Você eu vou... faz 1000 coisas, né? Exato, é uma agência. É. Então, se eu não fizer, eu vou buscar alguém que faça. E Sim, vou você apresentar vai para ele buscar. e vou chancelar. Esse profissional é bom e a gente confia nele e a gente vai acompanhar o que ele está desenvolvendo para entregar da melhor forma para você. Sim. Caramba, mano, é bem, né? E uma coisa que eu nunca prestei atenção. E você falando da cronologia dos anos de 2018 para cá, foi também uma ascensão enorme assim do agro em vários sentidos, na cultura, da música, o sertanejo tomando conta de tudo. O agro é pop, né? Eu acho que foi dentro nessa onda, nesse hype aí que isso aí ficou muito forte, né? Sim. Eu lembro que esse termo já falava há muitos anos naquele comercial que passava do agro é pop. Sim. Mas ele foi mais notado, acho que a partir daí, né? A partir entrou culturalmente nas casas, nas famílias, através do musical, né? Era muito cantor cantando agro, era Dodge Ram, era isso, era aquilo. Então isso aí foi influenciando e o pessoal começou a olhar e também eu creio que muito disso foi porque o agro começou a dar publicidade para o que eles fazem. Antigamente também, não dava tanta publicidade. Né? E eu acho que também essa publicidade ela se deu também com a passagem de gerações, né? Justo. Esse agro que está aí hoje... Hoje claro que o agro ele está nesse momento de... Claro. O legado que o pai lá construiu... Tá fazendo uma transição. O patriarca, né? O patriarca tá deixando pro filho mais velho. Essa galera mais da nossa faixa que já vê com olhos já mais tem outro midiáticos. olhar e já tem outra geração um pouco mais nova que a gente, aí com 20 anos, que já estão entrando com outro olhar, com outra onda de TikTok, disso. Sim. Eu tenho clientes que têm TikTok. Sim. Interessante isso que a gente está falando da questão das gerações, né? O Mato Grosso, o Brasil, sempre teve uns barões do agro assim que você não sabia nem quem que era o nome, né? Você só sabia quem era político, né? Você sabia do Maggi depois que ele apareceu sendo governador, né? Governador, candidato e tudo mais. Mas eles já eram há 40 anos, já a família já era, né? E outros, talvez maiores, menores, mas sei lá. E aí, de repente, eu acho que essa transição, né, foi mudando e se tornando mais popular, né? O termo que eu estava até procurando, a sucessão familiar, né? Que é a palavra da moda agora nas empresas agras, sucessão. Né? E tem umas que têm sucessão e outras não têm sucessor. Ah, é? Então, nós estamos nessa fase também de empresas do agro que a gente atende que não tem sucessor. Ela acaba virando só ela se desprende dessa questão familiar e vira uma... Ela vai virar uma empresa controlada por um conselho, é uma opção, ou a pessoa vai acabar com o negócio. Sim. Eu até vi um estudo de caso com o pessoal lá nos Estados Unidos de um patriarca que não tinha sucessor. E aí, só que ele queria perpetuar a marca dele. Ele trabalhava com genética. O que ele fez? Ele começou a montar núcleos de genética em várias cidades em parceria com outros produtores rurais, para que a genética dele se perpetue. Sim. Mesmo se ele vier a faltar, ele tem ali uma a genética. Rede. Exatamente. Então já tem esse conceito. Algumas pessoas procurando esse tipo visão de... mais essa abrangente. visão, eu não tenho sucessor, não tenho filho que quer tocar isso aqui, mas eu posso de alguma forma deixar esse legado na genética do gado que eu produzo, que é uma genética muito boa. Sim, interessante. E dentro você também vocês prestam serviço além para a galera da pecuária, para outras áreas também? Aí? Todo ecossistema É. que atende o agro ou que fornece para o agro Vocês estão... são clientes nossos.
São clientes né? de potencial. Justamente. Então, não significa que eu vou atender só fazenda, tá? Entendi. Ou só armazém, ou só sementeira. Não. É bom que a galera saiba. Isso, a deixar bem gente claro. atende quem precisa comunicar com o agro. A gente é especialista nisso. Sim. A gente entende como é que eles conversam, né? O pecuarista é particular, ele é diferente do agricultor, tá? O pecuarista é um cara mais... Você consegue diferenciar e já até para deixar para o Com público? toda certeza, o pecuarista é um cara mais seguro. Certo. Ele quer nota de tudo. Se ele comprar um alfinete ali, ele quer a nota daquele alfinete. É um cara controlado. A margem não é tão grande. Certo. E se o cara não for eficiente, ele não fica no mercado. Com a margem pequena, ele tem que ser mais Eficiente. mais metódico, mais meticuloso. Exatamente. Então, para que a pecuária melhora a genética? Para trazer eficiência, para você ter lá gado com 14, 18 meses indo para abate. Porque cada ano, cada mês que ele passa dentro da fazenda, ele come, ele tem despesa com manejo, ele tem despesas com vacinas, com isso, processo, né, todo de um criar. processo. Certo. Então isso aí deixa um custo. Então a cada mês que ele fica mais na fazenda é um custo. Então o melhoramento genético é para isso, para o animal ser eficiente, chegar num peso maior o mais rápido possível. Sim, interessante. E aí já o agricultor, qual é a diferença dele? O agricultor, ele é commodity, né? Você diferencia um pé de soja de um produtor A, de um produtor B? É soja. Soja. Obviamente que tem a As genética, qualidades, né? e a tecnologia lá embarcado, que é na questão de produtividade, Certo. né? E outra, quando você fala em pecuária, você está falando de um ser vivo. Sim. A planta também mas assim, é um animal, você precisa lidar com ele. A planta você plantou, você vai depender do quê? Da provisão divina, do tempo, do clima. O animal precisa do clima? Sim, porque vai ter o pasto, mas não necessariamente só disso. Sim. Ele precisa de um manejo, ele precisa de uma lida. Menos variantes, né? Exatamente. Entendi. Então, assim, o pecuarista, na minha visão, ele tem muito mais trabalho que o agricultor. Hoje a agricultura é muito mais mecanizada. Como é que você vai mecanizar a pecuária? Você vai colocar um robô para tocar gado? É uma coisa muito... Eu creio que lá na frente vai ter. Essa parte tem que ser ainda humanizada, né? Ainda mais do Brasil, que a maioria é boi a pasto. Os Estados Unidos é outro tipo de criação. É mais confinamento. É confinamento. A produção de carne dos Estados Unidos é confinamento. Confinamento, ele não fica no pasto. Não, ele recebe ração, proteicos, ração, e vai ganhando peso e vai para o abate. Sim. É muito pouco os núcleos que fazem o quê? A pasto, né? Sim. Que é mais para a genética mesmo, que é o quê? Fazer touros para produzir bezerros melhores. Então eles vão melhorando esse animal, vão selecionando os melhores com os índices que eles acham que é o ideal para chegar num bezerro de qualidade que seja precoce, sexualmente precoce, de idade também. Vai virar carne mais cedo. Sim. Uma curiosidade, cada país, né, tem suas culturas, e seu modo de produzir e tudo mais. O que diferencia, assim, o fato, por exemplo, aqui no Brasil é o Nelore, né? A raça que predomina no Brasil é a Nelore por conta do clima do Brasil, né? Então é a raça que melhor se adapta. Ah, sim. E a origem dela, qual que é? A origem do Nelore é indiana, né? Indiana. Veio lá da Índia, importado por alguns pecuaristas lá atrás e trazido para o Brasil. E eles desembarcaram ali na região ali de Uberaba e ali, inclusive lá tem a sede da ABCZ, que é a Associação Brasileira de Criadores de Zebuínos. Hoje é a maior associação de pecuária do mundo. O zebuíno, ele é de uma etnia? Os zebuínos são esses gados originários da Índia, que é zebus, que é aqueles gados com cupim. Certo. Todo gado que tem cupim é zebuíno. Entendeu? Aí se você vê, por exemplo, um Angus, que é uma carne que todo mundo fala, ela não tem um cupim evidente. Certo. Ele é plano ali na parte de cima, então ele é um animal taurino. Ele tem origem europeia, de lugares mais frios. Né? Essa holandesa, por exemplo, é taurina ou quê? A holandesa se ela não tem cupim, ela é
ela é taurina, Certo. de origem europeia, holandesa. O que Né? Mas eu tenho, por exemplo, vaca de leite que concorre com a holandesa, que é a girolando. Que é o girolando, o gir, né, com... isso. O gir já é E fica bonito, zebu, hein? Já vi uns já. né? O gir já é zebu. Mais escuro, né? E aí tem as raças híbridas, os cruzamentos que Dá tem uns também. cruzamentos legais também? Rapaz, se eu te contar, lá nos Estados Unidos tem um rancho lá muito famoso no Texas que se chama King Ranch. Inclusive esse King Ranch que inspirou a série Yellowstone. Ah, sim. Então lá eles desenvolveram o quarto de milho, o cavalo foi criado lá. Certo. E a raça Santa Gertrudes, é uma raça sintética, ela não existia. Eles fizeram cruzamento de algumas raças e criaram o Santa Gertrudes. Tem outra raça que é sintética, o Senepol. Senepol não é uma raça criada pela natureza, natural. Ela cruzou algumas raças e criou-se ela. Sim. Então, assim, na pecuária tem muito isso. Você pega um touro de uma raça, cruza com outro, nasce um bezerro misturado, né? Um meio sangue. Interessante. E aí faz todo sentido, né? Porque pela região, por exemplo, que a Índia é uma região, como fala, tropical, né? Tropical. Então ele já está bem, ou se fosse também uma origem africana também. Também. Se daria bem algum aqui, né? gado, o Nelore mesmo é um gado que se adapta na África muito bem, porque ele tem as pernas altas, lá tem muito aquelas, eu não sei o nome da vegetação certinho lá, mas são vegetações altas, então ele tinha que ser alto. Certo. No Brasil, quando eles vieram, eles eram altão. E aí se fez um melhoramento para quê? Para ele baixar um pouco mais, para ele ficar mais troncudo. Então hoje um animal que tem ele tem uma perna muito alta, ele não tem o valor que um animal mais baixo tem. Tem toda uma técnica que eles chamam de epemuras, que o cara faz uma avaliação visual. Eu não tenho essa técnica no olho, mas quem entende disso, o cara bate o olho, ele faz o epemuras, que é um quadrado que você mede a distância entre as pernas, a altura, ele tem que ser proporcional. Entendi. Para ele ser um gado ideal. Cara, é muito científico legal, o negócio. E tem outro mercado, não sei se você presta algum serviço, mas me parece que ainda mais seleto ainda, que é o de cavalo também, né? De cavalo a gente atende um cliente que ele vende manga larga marchador. Certo. E a gente também faz pro cavalo pantaneiro. O cavalo pantaneiro, ele tem uma peculiaridade, né? Sim. Eu não me aprofundei tanto, mas ele é da nossa região, ele é nativo daqui e ele é muito rústico, né? Ele aguenta muita coisa. Ele aguenta a umidade, o casco não estraga, consegue comer embaixo d'água, né? Isso, então ele é bom para chuva e para seca. Sim. Então ele se adapta muito bem. Um cavalo para trabalho é excepcional, então, o cavalo pantaneiro. Essa fazenda, ela pegou, vamos dizer assim, um exemplar daqui e ainda tentou melhorar ele, tipo assim? Justamente. Seria? Entendi, que legal. Porque ele já é um puto do cavalo, né? Sim. A nível de trabalho, né? Toda fazenda, todo o criatório que a gente chama, ela, de alguma forma, ela seleciona. Por que ela seleciona? Porque ela quer aquelas características nos animais que aquele rebanho vai produzir. Certo. Né? Eu quero eficiência em marmoreio. Você vai fazer um tipo de seleção. Marmoreio é aquela gordura entremeada na carne que o pessoal fala, quando tem marmoreio a carne é boa. Sim. Né? Ela é mais saborosa. Eu tenho um cliente que ele cria uma raça que é pouco conhecida, mas é uma raça brasileira, que é uma raça chamada caracu. Certo. Até o pessoal fala caracu, mas é cerveja. Aquele boi que tem na embalagem é um caracu. Mas ele desenvolveu essa... E é uma raça brasileira? É uma raça brasileira. E aí ele desenvolveu essa raça e ele melhorou ela. Porque o caracu ele tinha aquele chifrão. Então, para o manejo, um animal com chifre, ele é complicado. Ele pode machucar ali quem está manuseando aquele gado, quem está tocando, ele machuca outro animal. Então, o que ele fez? Ele começou a mochar. O que é mochar? Tirar o chifre daquela raça e foi selecionando. O caracu também era conhecido por não ter traseira. Parte traseira de carne. Então ele melhorou, foi cruzando, melhorando, selecionando e fez um animal com bastante carne na traseira também. Esse processo ele é... 30 anos, é anos. Gerações, né? Gerações. Tipo assim, ele conseguiu uma evolução nessa geração, mas ele ainda quer chegar numa outra coisa, ele tem que... Justamente. Nossa, e o caracu é uma raça taurina, né?
Ela é brasileira, mas ela é descendente de animais europeus. Certo. Que veio aqui para o Brasil lá quando veio, após o descobrimento, quando veio todo aquele pessoal para colonizar o país. E tem alguma raça assim originária daqui? Tem alguma ou não? É uma parada que não tinha aqui? Tem o curraleiro do pé duro. Inclusive, Certo. esse cliente que cria caracu, como o caracu é brasileiro e o curraleiro é 100% brasileiro, que já era uma raça ali que os índios... É um animalzinho até pequeno, chifrudo também. Ele começou um projeto, tem uns 2, 3 anos, que ele começou a comprar esses curraleiros lá no Nordeste Certo. e trazer aqui para uma fazenda que ele tem aqui em Diamantino. E cruzar com o caracu, Certo. para dar uma outra raça. E essa raça, a carne dela... Ela deve ter as qualidades ali, né? A carne dela é excepcional. Certo. Né? E até esse cliente nosso, ele tá agora... A gente está até trabalhando... Estamos lançando um nicho dentro do nicho, que é o quê? Um nicho de carnes premium de animais velhos. Mas você vai falar, Wellington, Eu ia até te perguntar isso. animais velhos, a carne não Dá é pra dura? fazer marketing com isso? Dá. Dá, né? Aí Nós, você nós explica, estamos né? fazendo. Aí você explica, né? Então, aí o conceito é o quê? Você lembra como o café era? O café era algo simples. O que fizeram com o café? Gourmetizaram o café de alguma forma. E O assim, que gourmetizou o café? O marketing. o marketing, e aí legal que você tocou nisso, é bom que a gente tem outro cara aqui também que manja. Aconteceu nas cervejas também, né? Na cerveja E aí, também. E o marketing ele foi importante porque a gente descobriu que a gente consumiu coisa ruim durante muitos anos. É o caso do café, No cara. caso do café. Isso, mano, esse café que tem aí, ele é resto, né? De. Só pra você ter uma ideia, essa carne que tá... Hoje ele tá na fase embrionária. Ele tá ainda assim, montou um frigorífico dentro da fazenda e tá batendo vacas, só fêmeas, Certo. a partir de 8 anos de idade. Aí você fala, mas 8 anos essa carne vai estar dura. Não, ele tem todo um processo que ele tem lá que não deixa a carne ficar macia melhor do que qualquer gado precoce. Esse processo todo na criação. E o melhor, ela tem sabor. Uhum. Porque ela tem o que os vinhos mais antigos têm, o terroir. Uhum. O gosto da terra, toda aquela informação que ela consumiu durante 8 anos, ela armazenou na carne. Entendi. Então ela tem carne com sabor de carne. Pra você ter uma ideia, você come uma carne dessa, você não precisa nem colocar sal. Porque o sal é para realçar o sabor ou para conservar o alimento, correto? Essa carne tem tanto sabor que você não precisa colocar sal para realçar. Caramba, já é um puta do marketing já. Cara, isso aí, né? um negócio. Você quer ver marketing? Se a gente fizer ela para você um dia, te convidar para comer e você experimentar 2 cortes, um dela, vou lá, um T-bone de Angus, que é uma carne conhecida pela qualidade, e uma carne desse cliente nosso, colocar lado a lado e te falar, pra você pontuar qual que é a melhor. Você vai se surpreender. E todos os cortes dela são sempre... Ele, como é uma carne premium, ele focou em cortes americanos, que é o T-bone, prime rib. Sim. Hoje no Brasil se popularizou, né? E isso ainda agrega mais valor. Exatamente. Né? Isso aí foi marketing também. Foi um marketing trabalhado. Hoje a raça... vai falar ponta de peito, ele vai falar outro... Hoje a raça Angus é case em marketing. Sim. Porque ela tem mais valor que o Nelore. Entendi. Né? Um animal que você falava que era velho, que já não tinha valor, né? O Angus não. Esse cliente nosso, o que ele está fazendo é inédito. Sim. Né? Qual que é o conceito de carne hoje, só para você entender? É carne precoce. Então é animal novo. Sim. Que o abate, então a carne dele vai estar macia. Produção eficiente, né? Exatamente. Ele está em contramão com o mercado. Total. Ele está usando... Aquela vaca produziu o que tinha que produzir na fazenda, então ele é sustentável. Ela entregou o que tinha que entregar de genética na fazenda, ele vai levar ele para um espaço separado para ela ficar ali um período, para ela se ambientar. Ele pensa até no bem-estar animal, é tudo bem calculadinho. Então ela tem todo um preparo até antes dela virar carne mesmo. Então tem um bem-estar animal, tem tudo... Porque até o estresse ali do pré-morte da vaca, ela pode enrijecer a carne. Ela pode
trazer toxinas ali que não precisava ter e a carne não ficar boa. Então eles têm todo um preparo até para isso. Tá? O animal trabalhou, entregou o que ele tinha que entregar. Vai descartar? Não, ele vai virar uma carne de extrema qualidade com sabor. Caramba, é bem complexo, né? Bem complexo. E a gente entende só um pedacinho. Você conversar com o idealizador disso aqui, que é um cara que eu te indico para você entrevistar. Bacana. E eu tava tentando pensar assim, tentando fazer contas assim, a grosso modo, né? Como que depois de 8 anos... Só que ela já se pagou, né? Ela já se pagou, vamos dizer assim. Exatamente, ela já entregou bezerro. Ela tá entregando um extra agora, né? E um extra super... com bastante valor agregado, né? A gente come essas carnes, a gente tem a oportunidade, mas assim... A gente até brinca, a gente é privilegiado, porque não é todo mundo, não é toda mesa que vai poder comer um alimento de tanta qualidade. Uma pra gente aí, né, Robson? Né, pra gente fazer aquela nossa... Vamos providenciar, né, Robson? A gente já tá combinando uma resenha aí que não sai. Né, Robson? Vamos marcar, vamos trazer o dono lá, que é o seu Zé Neves, ele vai fazer um preparo e você vai falar assim, caramba, que negócio diferente. E dessa galera que você falou, que você já faz um trabalho também, a gente pode fazer um network aí um dia desse. Com quiser certeza. Passar aí, contar um pouquinho a história, a galera empreendedora aqui a gente quer dar voz para todo mundo. Todo mundo que está fazendo diferença de alguma maneira no seu setor, no seu nicho, que acaba no final chegando a todos nós, né? Igual você falou, o pessoal do agro não tem como não chegar na nossa mesa. Exatamente. Em algum momento, né? A gente depende deles por algum motivo, né? Mas eu não como soja, mas você come o porquinho, a galinha que se alimenta com isso, o animal que se alimenta com isso. Pois é. Então tem todas essas questões. Porque tem muito isso, né, cara? Não como soja, é papo de ambientalista, né? E assim, longe de criticar, porque se você for pesquisar, o Brasil é um dos países mais sustentáveis do mundo em termos de produtividade na agricultura e na pecuária. Sim. É preservado, é tudo bem cuidado. Tem frigorífico que não compra animal para abate sem procedência, de áreas embargadas, com problemas ambientais. Então, assim, toda essa pintura que fizeram que o agro é mal é mentira, né? Sim. Então, hoje, assim... Por que o agro está mais em evidência no marketing? Porque a gente começou a sair da porteira para fora. A gente comunicava da porteira para dentro. Só para a galera deles. Exato, né? Só para o nicho, só para o grupinho, né? Sim. Então hoje não. Todas as empresas já estão com esse olhar de o quê? A gente precisa falar do agro, a gente precisa vender que isso aqui é sustentável. Sim. E é totalmente sustentável. Sim, verdade. Nossa, muito, muito interessante, né, cara? A gente tem que falar mais disso aqui. Inclusive, eu acho que você é o primeiro representante, o primeiro que vem falar dessa temática aqui. Muito e isso bom. que você estava falando do controle, né? Eu trabalho na Sear Alimentos, que é uma empresa familiar pequena, tem 25 anos, que é da minha família. E o controle, que mesmo sendo pequeno, que o tanto de fiscalização que a gente tem que passar... relatórios que a gente tem que mandar de produção todo mês. A gente está tentando controles sanitários, né? Tem muita coisa envolvida. Exatamente. É que assim, só quem está dentro do núcleo ali, dentro da operação que entende. O Vini trabalhou lá. A gente tem que ter a ficha de saúde de cada funcionário que manipula. Eu já fui acompanhar, fazer uma visita técnica num frigorífico que abate suínos. Certo. Cara, você entra lá, você tem que se despir, colocar a roupa deles, lava aquilo. Tem todo um procedimento higiênico, assim, extremamente cuidadoso. Exatamente. Né? Então, assim, dá trabalho, as pessoas não entendem, porque até a gente está começando a trabalhar isso, trazer para o cliente. A gente precisa mostrar isso. Precisa mostrar um pouquinho essas entranhas que são importantes, né, para passar essa questão da credibilidade. Então, nós, como os profissionais do marketing, como agência de publicidade, a gente ajuda o cliente a criar isso, a mostrar isso pro consumidor final, que é quem paga toda a conta, na verdade. E quebrar também, às vezes, até um paradigma na cabeça do seu cliente, que nunca, às vezes, teve essa oportunidade. Justamente. Ou achava que era desnecessário, né? Hoje em dia está todo mundo assim se identificando mais com uma empresa, às vezes, porque ela
ela mostra um pouquinho mais, ela é mais transparente, Exatamente. ela tem algum fator ali que aproxima, que gera uma conexão. E né? deixou aquela moda de empresa ser fachada e já não vale tanto mais. Você precisa ter alguém que é a cara da empresa. Hoje é a tendência. Sim, tem As empresas que mais cara. faturam no Brasil hoje, elas têm uma pessoa que é Que a cara representa, dela. né? E Verdade. não necessariamente é um ator. Ou uma figura pública, é o dono. Verdade. Você vê a CIMED, Os donos estão passando a serem mais, né? os influenciadores da marca. É o verdade. velho da Van, Sim, é o João Adib da CIMED, é o da Cacau Show. sim. Então, várias empresas já olharam para isso. E a gente tem trazido isso para clientes nossos também e tem dado certo. Sim, verdade, né? Você às vezes se afeiçoa pelo dono, assim, alguma coisa, e isso já era muito comum, né? Nos Estados Unidos você sempre vê isso mais. E né? até gente da gente, né? Quem começou com isso no Brasil, que eu me recordo assim, primeiro é o Silvio Santos, né? Acho que o primeiro. Que foi o cara que colou a imagem dele a tudo. Uhum. E depois foi aquele da Ultrafarma. Eu tava pensando nele. Que ele andou tanto que ele até colocou a cara dele na logo. Eu pensava assim, ou é narcisismo demais, não, mas era uma Sidney jogada. Oliveira. Isso. Mas era uma jogada, né? Mas a gente tinha, Exatamente. como a gente gosta de música, a gente tinha os cantores também, que colocavam o nome dele na banda, né? Tipo Bon Jovi, da vida, esses caras assim, né? Tipo, também. Tudo é marketing. Cara. KFC, verdade, cara. Até a cara dele é louco. Exatamente. Pois é, cara. Coronel Sanders. E também tem a galera que cria um personagem, que também é uma coisa muito bacana, né? Por exemplo, a gente é palmeirense. Aham. Lembra a Crefisa não estava na camisa. Se eu pudesse falar com a Leila, eu falaria para ela. Lembra que tinha um cachorrinho? Tinha um cachorro. Era um cachorro. Era um São Bernardo? Era um São Bernardo. E como é um negócio de crédito, geralmente para aposentados, no final da vida, quem vai estar com você é um cachorro. É um cachorrinho. É um pet. Então eu vou ter que falar com o pessoal do marketing da Crefisa, porque eles poderiam pegar essa, né? Porque o senhorzinho, a senhorinha... Sim, é um amigo fiel. É um amigo fiel, então poderia até fazer uma coisa inclusiva, alterar a raça, um vira-latinha, um cachorrinho caramelo. Criar uma campanha, né? Se bem que agora eles não estão mais no Palmeiras, então eles se viram pra lá, né? É verdade, mas... Mais uma oportunidade que perderam aí. E a Leila, nossa amiga Leila, ela tem mais de 20 cachorros na casa dela. Então ela não percebeu aí que ela estava perdendo uma campanha. É outra também que a empresa dela cresceu muito, ela se posicionando. Né, como empresária. Ela é muito criticada. E hoje como um presidente de um dos maiores times do país, né? Então, assim, ela se posicionou e ela é a cara da empresa. Não, com certeza, né? A gente falou desse monte de exemplo, tava esquecendo dela. Chegamos nela, mas assim, mulher também, que Exatamente. É outra coisa. A coragem de falar as coisas que ela fala. E ela mata a cobra e mostra o pau mesmo. Tudo que ela fala, ela tá sempre embasada. Há quem não goste das coisas que ela fala, mas... Hoje ela, como gestora, ela é exemplo. Ela é muito competente. É um muito competente, né, que eles têm. A Crefisa, a FAM. Crefipar é o grupo. Que tem várias empresas. Prevent Senior, né? Sim, tem faculdade, eles agora são donos lá arrendatários da Arena Barueri, então a Placar, tem até um estádio, tem a empresa aérea. Né? Rapaz, a gente tá com 2 estádios praticamente, né? A gente tem que agradecer ela. Já saímos de marketing, vamos para futebol. Ela tá no primeiro ou segundo mandato dela? Segundo. Aí não pode... Não, esse é o último dela, não sei que eu gostaria que ela continuasse, até 2027 ela tá lá. Às vezes eu acho que ela é um pouquinho também mão fechada, porque o faturamento... Por exemplo, esse negócio agora da possibilidade do Cristiano Ronaldo vir. Pô, a gente tá falando em marketing. Se você for só usar a questão do marketing, cara, talvez não pague tanto o que ele ganha lá na Arábia é absurdo. Mas ele já se mostrou disposto a receber menos, porque ele faz um contrato pontual, né? Só pro Mundial. Sim, exatamente. Né? E outra, o João Adib, CIMED, é palmeirense também. Olha aí. Podia entrar no bolo aí, ó. Pois é, diz que tem um grupo tentando articular isso daí, né? Aí você pensa, beleza, não posso pagar tudo, mas vamos colocar uma porcentagem por venda de camisa
Eu vou comprar no outro dia uma camisa do ou o Cristiano cara Ronaldo. para posar na frente do lado da minha marca, ali, do lado de um produto. Vamos citar o exemplo lá da CIMED, de um suplemento vitamínico da CIMED. Pois é, dá pra... Olha o marketing que pode ser feito Dá com pra isso ser aí. tão explorado que se paga... E assim, Só com a cara, venda de camisa vai se pagar. Mano, e o que faz os caras que tá em volta jogar também, cara? Ó uma coisa de marketing. Vamos puxar a gente que gosta de futebol, o Vini tá aí. Quando surgiu o Neymar, ele fez vender mais uns 10 jogadores do Santos, saiu tudo bem valorizado, que depois não viraram nada em lugar nenhum. Exatamente. Zé Love, o Wesley, que foi pro Palmeiras, lembra do Wesley? Lembro, volante. Zé Love, Wesley, André Balada. Esses caras saíram super valorizados só porque Por jogaram conta de um jogador. porque jogaram em volta dele. Outro que foi bem valorizado, mas é bom também. Esse aí era o Ganso, né? Ganso, pegar Ganso. Mas ele jogava mais quando tava com o Neymar junto. Exatamente. Mas você percebeu como que um valoriza e a galera ganha tudo o dinheiro. Então eu acho que era essa visão que o Palmeiras teria que ter, num caso, né? A gente falando de marketing aqui. Vamos mandar esse vídeo lá pra Leila. Vamos mandar pra Leila. Pô, altas dicas aqui, pô. Altas dicas aqui, como se ela estivesse precisando. Quem sabe ela quer investir na pecuária também, nós estamos aqui para atender as fazendas dela. Não duvido não, cara. Tem alguma coisa que a gente esqueceu de falar aqui que você queira passar pra galera aqui? Porque eu acho que a gente fez um papo muito bacana, mas eu sempre... Tem alguma coisa que às vezes a gente deixa passar, né, cara? Cara, nosso papo foi muito bom aqui. Eu acho que a gente, se for conversar aqui sobre tudo, a gente vai dias aqui conversando, né? Bem produtivo e assim, mais meu recado as empresas precisam sim, do agro principalmente, investir em marketing, investir em pessoas competentes para tocar o marketing, né? Sim. Que é um negócio, cara, isso vai aumentar minhas vendas? Não necessariamente, mas vai posicionar você como marca forte, e lá na frente você vai colher esse posicionamento, né? Sim. Porque os clientes que a gente atende, a gente entende que não tem nada a ver com varejo. Não é venda imediata. Uhum. Eu posiciono, eu planto. É o agro, eu primeiro planto para depois colher. Então, no marketing, eles têm que ter processo, né? É um processo, você precisa plantar, você precisa investir na tua marca para que ela se valorize perante a sociedade, perante o nicho que ela está, o segmento que ela está atuando, ela ficar em evidência para você o quê? Trazer valor pro produto ou serviço que você está vendendo. E essa analogia que a gente faz, ela serve para a vida. Não tem coisa melhor do que o que você planta, você passa um tempo depois cultivando, você passa ali. É um processo difícil. Eu até uso isso aqui para a nossa empresa, que é uma empresa jovem. E tem aquele processo, você já plantou e tem um processo agora que você tem que cuidar. Até a fé, né? Porque além de você estar ali olhando, você precisa de fatores externos, né? Isso. E o crescimento, primeiro, são as raízes, para baixo. Ninguém enxerga. Inclusive, exatamente. quem plantou, você não enxerga. E aí você só vai enxergar quando começar a crescer. E aí você vai colher o fruto. Então é uma analogia perfeita da vida. A vida é assim, né, cara? É um processo em tudo. A gente tá aqui como uma empresa jovem, a gente tá naquela fase ainda que a gente ainda tá aguando. Tem vezes que falta água, tem vezes que a seca tá braba, mas é um processo, tem que acreditar, né, cara? Tem que acreditar. E a empresa também que entra num plano de marketing, alguma coisa, entender que esse é o processo, que às vezes tem que cortar da carne, que às vezes tem que mudar, deixar de ter vícios, né? E eu até ouvi uma frase agora de um cliente, né? Ele citou até num podcast que ele participou. A gente precisa diminuir, a gente precisa depositar algo quando a gente quer crescer. E quando a gente diminui, o exemplo da semente aí que você falou. Você está tirando algo de você e plantando ali num lugar esperando algo acontecer. Você está acreditando naquilo, correto? certo. E aí, a partir daquela semente, você vai trabalhar e você vai tirar um ganho dela. Você vai começar a ganhar, você vai investir em pessoas, que é essencial, né? Que é a parte que essas muita gente pessoas se perde, né? é que vão ajudar a você multiplicar o que você plantou. Saber delegar, né? Saber confiar. Exatamente. Então, pessoas que vão ajudar você a multiplicar. Sim. Até na visão espiritual, isso é muito forte, né? Biblicamente falando, você precisa ajudar outras pessoas para que Deus te abençoe, né? Sim. Então, é muito evidente isso, né? Então, quando você é um gestor de uma empresa e você tem pessoas abaixo de você,
Deus está te abençoando para que aquela bênção alcance quem está do teu lado. Sim. E eu acho que você deu um fechamento perfeito pra gente finalizar aqui, cara. Muito Murilo, obrigado, viu, cara? Obrigado a você, Foi um obrigado papo. pela oportunidade. Tamo por aí. Vamos marcar aquele churrasco. Vamos marcar aquele churrasco. Foi um papo muito bacana. Aprendi demais. Eu sou um cara que gosta demais de marketing. E quando a gente ainda estava trocando as ideias no Zap lá, eu nunca tinha me atentado, né, a isso. Aham. Inclusive, a gente está aqui vivendo no estado do agro, é uma coisa que eu já deveria ter aberto a minha mente para isso. E você veio aqui ajudar a levar para mais Eu gente. vim aqui Muito plantar obrigado. uma semente. Exatamente. Essa é a analogia perfeita. E a gente merece um like, não merece, Com da galera, certeza. cara? Então, galera, ó, pô, tanta informação de qualidade, você aprendeu tanto com a gente aí. Não é nada fácil manter esse programa em pé aqui para levar para vocês. Então, eu te peço, ó, um movimentinho assim no seu dedo que não te custa nada, mas pra gente é uma força enorme. Então, ó, dedinho no like, se inscreve, compartilha, aciona o sininho e deixa seu comentário. Provavelmente tem alguma coisa, uma curiosidade. E quem sabe, a gente sempre fala, as portas estão abertas para um até logo, tá? Com certeza. Então, esse assunto um dia pode gerar desdobramentos, atualizações e tudo mais. Então, você pode comentar, deixar alguma pergunta, alguma coisa que na próxima oportunidade a gente vai esclarecer, beleza? Então é isso aí. Bom dia, boa tarde, boa noite e até uma próxima. Valeu. Foi.